Boa tarde, pessoal. Trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai falar de dois produtos que hoje a vasta maioria dos investidores já conhecem, que é o CDB, Certificado de Depósito Interbancário, e a LCI e a LCA. Primeiro de tudo, vou trazer para vocês o que é o CDB. Pessoal, tem muita gente que não sabe o que é o CDB, tá? Apenas coloca o dinheiro lá, então o investidor também não tem obrigação nenhuma de saber o que é o CDB. Mas o que é o CDB? Certificado de Depósito Bancário. Hoje a gente vai ver o CDB como uma posição de reserva de liquidez. A reserva de emergência do investidor, muitas das vezes, é um CDB. Tá? O que é um CDB? O banco pega o seu dinheiro para financiar as atividades de crédito. Aplicando nesse investimento, você empresta o dinheiro para o banco e depois você recebe o valor de volta com juros. Isso é o CDB, pessoal. Sem muito mistério, você aplica, o banco usa e te paga os juros. E a gente tem a LCI e a LCA. Basicamente a diferença entre umas é justamente esse final, pessoal, e a gente vai entender o porquê. LCI, letra de crédito imobiliário. Imobiliário por quê? Porque a partir do momento que você aplica, esse valor que você aplicou, ele tem que ser direcionado ao fomento do mercado imobiliário. Então, seja para a construção de um prédio, de um loteamento, algo nesse sentido. E a letra de crédito do agronegócio, para o agronegócio, tá, pessoal? Tem que ser voltada ali a um produtor rural que quer fazer a troca do seu trator, que quer fazer um investimento na sua lavoura, quer comprar semente, plantação, é isso, tá? São isentos de imposto de renda, tanto a LCI quanto a LCA, e costumam trazer um investimento, um retorno maior do que o próprio CDB. O CDB e a LCA são bem parecidos. Por quê? Porque você está emprestando o seu dinheiro para o banco para receber em troca uma remuneração, os chamados juros nesse período, tá? Basicamente é isso. A gente pode pesquisar isso daqui, ó. Google, Infomoney, ó, falando de LCI, LCA, o blog da Nubank falando do CDB, o que é, quanto que renderia, e eu trouxe esse site, pessoal, tanto esse quanto o Mobius ali para a gente analisar ali caso a caso. Trouxe alguns casos aqui para a gente analisar hoje. Partindo do pressuposto que o investidor nessa primeira tela não vai utilizar o recurso durante 1 ou 2 anos, tanto em CDB quanto em LCI e LCA. O que ele teria uma rentabilidade maior? A gente está pegando aqui pós-fixado, tá, pessoal? Mas existe CDB pré-fixado, LCI pré-fixado, a gente tem CDB atrelado à inflação, LCI atrelado à inflação. O que vai diferenciar? Uma é isenta e a outra não, tá bom? Então, nesse caso aqui, o investidor foi, aplicou em CDB, a ideia dele é não utilizar esse recurso, e da LCA também. O que é mais vantajoso para o cliente? Será que a isenção do imposto de renda faz tanta diferença? É, pessoal, faz e faz bastante diferença. Se a gente pega 92% do CDI, que é a média atual, tá? Você encontra com facilidade 91, 92, 93% do CDI hoje em grandes bancos, em grandes instituições. Então, coloquei aqui o 92, que não fica nem no 91, nem no 93. Peguei ali mais ou menos a média. E o 100% do CDI, que é o mínimo, pessoal. É o mínimo que você tem que ter hoje se o CDB for a sua reserva de emergência ali com liquidez diária. O mínimo que você tem que ter é 100%. Se você tem 105, 110, 115, 120%, lucro para você. O mínimo é 100% do CDI que você tem que ter. Então vamos lá. Em até 6 meses, lembrando que o CDB tem alíquota de imposto de renda de 22,5% até 6 meses. Então, a LCA rendeu 92% do CDI, o CDB 77,50%. Ué, mas não era 100% do CDI? A gente está falando de isento de imposto de renda, pessoal. A LCA já está te pagando 92 sem tributação. O CDB você ainda tem que tirar ali o imposto de renda. Então, o 100% em 6 meses vira 77,5%. A partir de 6 meses até um ano, a LCA permanece em 92 e vai permanecer em 2 anos também. Mas o CDB passa para a alíquota de 20%. Então, o CDB rende 80 e não o 100. De um ano a 2 anos, a LCA permanece em 92. O CDB fica ali em 82,5. E a partir de 2 anos, a LCA permanece em 92 e o CDB 85. Então, pessoal, se o CDB for a reserva de emergência para vocês, tudo bem. Ele
vai te render ali 100% do CDI com liquidez e tá tudo ótimo. Mas se a sua ideia é deixar no CDB e não mexer, seja por 1 ano, seja por 2 anos, a gente já vê que o ideal é, quem sabe, transformar numa LCA, investir numa LCA, numa LCI, porque a gente vai ter a isenção do imposto de renda e a gente vê que faz muita diferença, pessoal, faz muita diferença. A gente está falando de mais de 10% aí, seja em 1 ano, né, de 6 meses a 1 ano, a gente está falando de 12% de diferença de rentabilidade, tá? Para simplificar isso, eu trouxe aqui um simulador de investimento, pessoal. Aqui, ó. Tipo de investimento: LCI, LCA. Investimento inicial: apliquei 100 mil reais no prazo de 1 ano com uma rentabilidade de 92% do CDI. Investi 100 mil. Quanto de juros que eu ganhei? 13.018 reais. Ganhei 13 mil reais só de juros a 92% do CDI. Com o CDB de 100%, quanto que eu ganharia? Renderia mais em valor bruto, tá? Você ganharia ali, aplicou 100, ganhou 14.150 de juros, mas você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Então você ficou no frigir dos ovos com 111.320. De lucro líquido, você teve 11.320, bem menos do que a LCA no mesmo período, tá, pessoal? Então aqui é algo que a gente tem que ficar bem atento, bem atento. Se você não vai utilizar o recurso em 1 ano, é mais vantajoso passar esse recurso para LCI ou LCA. Recomendo vocês a pegarem essa calculadora da Mobius, tá, pessoal? Algo bem simples. Coloca ali, putz, eu não tenho 92% do CDI, eu tenho 90% e o meu CDB está pagando 100%. Putz, pessoal, faz uma simulação rapidinho, vê a diferença ali de quanto seria. Fazendo sentido, faça uma troca. O imposto de renda faz muita diferença no seu bolso, tá? Trouxe aqui outra possibilidade. Pessoal, eu tenho um CDB a 120% do CDI. A grosso modo, esse não vai ter liquidez, tá, pessoal? A grosso modo, a gente não encontra 120% do CDI num CDB com liquidez diária, é bem difícil. No mesmo prazo de 1 ano, um CDB rendendo a 120% do CDI, a gente teria 16.980 de juros, tirando os mesmos 20% de imposto de renda sobre a rentabilidade, que aí vai dar na casa dos 3.400, a gente teria líquido 113.584, então 13.584 de lucro, o que vai ser mais vantajoso do que essa LCI a 92% do CDI. Então vejam, pessoal, então a gente tem que analisar quantos por cento do CDI o CDB está pagando, quanto a LCI e a LCA está pagando, a gente traz para essa calculadora e simplifica. Você já vai ter aqui basicamente se você vai ganhar mais ou menos em algum produto. Isso simplifica a vida do investidor, simplifica a sua. Vejam ali, eu tenho 90% do CDI. Faz a simulação, 90% do CDI. Eu tenho um CDB de 115. O que será que é mais vantajoso? Nesse caso aqui, se você tem um CDB de 120% do CDI, mesmo pagando imposto de renda nesse prazo de 1 ano, é mais vantajoso fazer ele do que uma LCI e uma LCA a 92. Agora eu trouxe outro caso. Pessoal, se vocês verem algum ativo de LCI ou LCA com liquidez diária, é bem provável que seja nesse patamar aqui de 88, 89% do CDI, tá? Hoje a gente vê grandes bancos aí trabalhando no máximo do máximo a 95, 96, 96,5 para LCI, LCA, tá, pessoal? Porque é isento de imposto de renda, não adianta, vai ser bem difícil vocês acharem 100% do CDI e uma LCA já isento de imposto de renda, bem difícil, tá? A gente vai encontrar ali no máximo um 96. Já o CDB, o mínimo que a gente tem que achar e ter é 100% e acima disso é lucro, tá? Ainda mais se tiver liquidez. Se não tiver liquidez, aí a gente até entende ali, tem um 105, 110, 120%, igual eu mostrei ali na calculadora para vocês, tá? Se a gente pega hoje 88% do CDI com liquidez diária e um CDB de 100%, o que faz mais sentido? Nessa tela a gente já consegue ver que uma LCA com liquidez diária a 88% do CDI é mais vantajosa do que um CDB, tá, pessoal? Então, isso vocês têm que ter como um mantra de vocês. Putz, deixa eu abrir a calculadora, seja aqui de qualquer site que vocês têm mais preferência, abre ali a calculadora para simular os juros, quanto que vocês receberiam, quanto que
é mais vantajoso deixar numa LCA, numa LCI. Então aqui a gente já vê muito claro que uma LCI a 88% do CDI com liquidez, se a gente achar, é mais vantajoso do que um CDB com liquidez diária a 100%. A gente vai ganhar mais na LCI do que no CDB. Entendeu? Então é algo que tem que estar, pessoal, no nosso dia a dia. A gente que é investidor, a gente precisa ter como nosso mantra que é o meu patrimônio, é o meu recurso. Deixa eu pesquisar mais um pouco sobre. Vocês precisam pesquisar, vocês precisam ser curiosos. Ah, eu não tenho tempo. Meu, pega um videozinho ali, 5 minutinhos do seu dia, pesquisa, abre um site ali, o que é o CDB, o que é a LCI, o que é a LCA, para você ver ali mais ou menos o que, que vai te atender melhor. Se a gente pega algo com liquidez, por exemplo, nessa taxa de agora, faz mais sentido a gente ter uma LC e uma LCA do que um CDB 100%. Mas se por outra contrapartida, a gente tem aqui um CDB a 100% que a gente não pretende mexer em 2 anos, mas a gente tem uma LCA pagando 90, 91, 92, faz mais sentido a gente levar para a LCA também. Mas se a gente tem 92% e tem um CDB pagando 120% no mesmo período, vale mais a pena pegar o CDB. Então, pessoal, utilizem essas calculadoras gratuitas, utilizem esses simuladores, é bem importante, vai desmistificar muita coisa para vocês, tá bom? Acho que vocês já têm familiaridade com esses investimentos, qualquer coisa vamos conversar embaixo, comentem um pouco o que acharam do vídeo, estou tentando trazer algo de maneira didática, simples para vocês entenderem como que a gente pode ter uma carteira melhor, como que a gente pode melhorar a carteira da nossa, seja ali do nosso carro, seja da nossa casa, seja para ter uma reserva ali para alguma compra ou para ter algum valorzinho guardado ali mesmo. O que, que é mais fácil para a gente fazer? Estou tentando trazer o meu dia a dia para vocês, tá? Algo que eu faço aqui diariamente na minha carteira pessoal para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, querem ver vídeo de renda variável, eu queria ver você falando de um fundo imobiliário tal, de uma ação tal, vamos falar, pessoal, vamos entrar ali no relatório da empresa, vamos ver a fundo o que, que vocês também podem fazer na hora de tomar a decisão de comprar uma ação, de comprar o fundo imobiliário, de fazer um investimento em renda fixa, de fazer um investimento num COI, numa LCI, numa LCA, num CDB. É isso, e nos vemos no próximo vídeo.